aqui nessa noite. Que vocês possam ter uma noite tranquila, que vocês possam buscar aquilo que vieram buscar, que vocês possam receber toda a luz, todo o entendimento nessa noite. Hoje, nós vamos receber a nossa irmã para fazer uma palestra. Mas antes disso, eu gostaria que vocês aquietassem o coração, respirassem serenamente, para que a gente fizesse uma oração, para a gente iniciar os trabalhos dessa noite. Vamos olhar para dentro de nós mesmos, chamando o nosso anjo da guarda, para que ele possa estar aqui conosco, que ele possa sentar do nosso lado e segurar a nossa mão. E nesse momento nós pedimos a presença de toda a luz que vem de Jesus, a luz que vem do nosso Pai maior. Que nessa noite os nossos corações possam se aquietar, para que a gente possa receber o abraço de Jesus, para iniciarmos os trabalhos dessa noite. Eu vou fazer uma prece e gostaria que vocês acompanhassem somente pelo pensamento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, e perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, agora e sempre, e que assim seja, Senhor. Que assim e seja. Assim, é com muita alegria que nós vamos iniciar os trabalhos dessa noite. Vamos receber a nossa irmã, para que ela faça uma palestra para nós. Os bons espíritos possam te auxiliar nesse momento. Amém, obrigada. Eu vou usar esse daqui ou esse, meninos? Os dois? Pode usar os dois. Tá. Boa noite aos encarnados. Boa noite aos desencarnados. Ui. Obrigada. Vou colocar os meus aqui. Eu quero começar parabenizando a doçura que Jesus Cristo deixou para nós, que é ter sentimentos, né? Nós, seres humanos, nós somos dotados de sentimento, de preocupação, de candura, de observação, e também somos seres acolhedores. E quem nos ensina isso é Jesus Cristo, lá no Evangelho dele, que nos prepara para servir e para ser servido também, que nós estamos nessa terra aqui é para servir e ser servido, né? E aí eu quero hoje compartilhar com todos vocês uma reflexão que no nosso dia a dia a gente vive muito com isso, com essa situação e com essas atividades. Em família, no trabalho, na vida particular, na vizinhança, com pessoas que a gente nunca viu. É sobre o tema que eu escolhi para hoje. O tema de hoje é o seguinte: faça tudo pelo seu próximo, menos a parte dele. É quase que um tapa na cara, né? Quando eu me dei de frente com esse tema, eu fui buscar na minha vida cotidiana, e isso acontece mesmo com a gente. A gente se assegura muito de acolher as pessoas que estão menos favorecidas, emocionalmente, espiritualmente, financeiramente. Mas aí tem um detalhezinho nessa história de a gente auxiliar o nosso próximo. E também tem o questionamento:
qual que é o dever do meu próximo. A gente vai aprender com o Evangelho de Jesus Cristo, que já deixou isso muito bem claro, mas a gente lê e passa por cima de algumas entrelinhas que deixa muito explícito o que Jesus Cristo quer da gente, o que Jesus Cristo trouxe de proposta para a gente, quando estiver auxiliando, se sentir bem, mas sem exagerar e sem tirar do outro a responsabilidade que é dele. Nós todos, antes de nascermos, nós tivemos uma conversinha com Deus e foi proposto para nós tarefas, habilidades, provas e expiações, e a gente escolheu. Nós escolhemos, diante da bondade de Deus, reencarnar com algumas missões. Então é dever nosso trabalhar para que elas sejam cumpridas, se não, tentar pelo menos fazer de tudo para que elas sejam cumpridas. Nós temos a mania também, gente, eu, Solange, quando eu olho por uma situação muito conflitante ou muito dolorosa, eu falo, nossa, coitado, coitada, ai meu Deus, que coisa ruim, ai como tá difícil, coitado. Mas aí a gente tem que buscar o significado dessa palavra também, o que é coitado? E eu fui buscar respostas para essas minhas dúvidas, buscando lá no dicionário, coitado quer dizer o quê? O que é infeliz e o que é digno de dó. Já na Bíblia, no tempo arcaico, já muito longe de nós essa era, mas que vem do latim coctare, quer dizer atormentado, vítima de dor ou desgraça. E eu entendo que Deus, na sua eterna bondade e cuidado, Ele não quer ver um filho seu na desgraça. Estou errada? Não é a proposta de Deus ver um filho em desgraça e nem na infelicidade profunda. Mas, inconscientemente ou não, a gente sempre tem a mania de falar, coitado, ah, coitada. E, sem perceber, essa palavra também tira do outro a responsabilidade dele de lidar com a situação que vive neste momento e tira dele a responsabilidade de tomar conta da própria vida. E eu vou mais além. Existem pessoas que, de tanto a gente cuidar, ele usa do coitadismo para colocar na mão do outro a vida dele. E é responsabilidade do outro resolver a vida dele? O que foi que nós fizemos? Qual foi o trato que nós fizemos antes de reencarnar? Trabalhar para a nossa transformação moral, transformação íntima, para tentarmos chegar do lado de lá melhores do que estamos aqui. Esse foi o trato que nós fizemos com Deus. São Mateus, no capítulo 10, 16, ele alerta: sedes prudentes, tenham cautela e sabedoria. Quando a gente lê com carinho essa parte do versículo de São Mateus, a gente vai entendendo o quanto os ensinamentos de Jesus Cristo caem nos dias de hoje. Sedes prudentes. Quem eu quero auxiliar realmente precisa desse auxílio todo? Ter cautela com o coitadismo, com o vitimismo, porque se eu exagero com uns, eu deixo de ajudar quem realmente está precisando. Isso eu estou falando, gente,
sentimentalmente, espiritualmente, financeiramente. Não coloquei nome na situação, eu estou falando no geral. Como que eu posso auxiliar o meu próximo sem prejudicar as provas que ele deve assumir aqui enquanto vivo, enquanto está caminhando aqui na terra? O Evangelho de Jesus Cristo nos dá uns exemplos fabulosos. Vamos lá. E Jesus ensinou muito bem como ser acolhedor e sensível. Observa nesse daqui. Jesus, quando diz a Pedro, joga a rede ao mar, ele ensinou Pedro a pescar. Pegou os peixes, Pedro, vai à luta. E eu tenho que seguir em frente. Jesus não tomou conta do depois do auxílio que deu a Pedro. Ele ensinou como pescar. A ressurreição de Lázaro, um texto lindo. Ele ressuscita Lázaro. Levanta-te, vai. Eu tenho outras coisas para fazer, mas Lázaro tinha que fazer o quê? Continuar a história dele. Jesus Cristo não levou para ele os afazeres de Lázaro. Lázaro teve que continuar. Jesus auxiliou. A cura do cego. Quando o cego se cura, Jesus diz a ele: a tua fé te curou. Vai cuidar da tua vida agora. E eu não posso pegar seus problemas e levar para mim. Você tem uma tarefa para cumprir. Jesus auxiliou, mas não tirou deles a responsabilidade de cumprir a missão deles aqui na terra. Auxiliou? Auxiliou. Ensinou a gente limitações? Ensinou. E ensina até hoje a limitar, a ajudar, mas não pegar para você os problemas e a vida do outro. Maria de Magdala, Maria Madalena, quando ele diz: vai e não peques mais, que frase bonita, né? Vai tomar conta da sua vida, muda, se transforma, segue. Eu não vou tomar conta da sua vida, não. Mas ele auxiliou. Maria de Magdala teve o auxílio de Jesus Cristo, mas continuou a história dela. Jesus se limitou a auxiliar, mas não levar os problemas dela para a casa dele. E o mais fantástico dos capítulos que eu acho dos evangelhos é a caminhada da crucificação. Quando Jesus carrega sua cruz até o Calvário, Jesus assumiu como humano a proposta que ele teve com Deus de viver como humano, sentir dor como humano e terminar a missão que ele se propôs a vir fazer. E durante esse trajeto em que ele carregava a cruz, no meio da multidão está Cirineu, um jovem camponês que tinha acabado de chegar do campo, e os soldados que estavam flagelando Jesus Cristo, né, pega Cirineu ali pelo pescoço e ajuda ele, levar a cruz dele até ali na frente. Cirineu ajuda, auxilia Jesus Cristo a carregar a sua cruz. E Jesus Cristo não exigiu que ele carregasse sozinho até o cruzeiro onde seria crucificado. Mas Cirineu se propôs a auxiliar Jesus Cristo, entregou Jesus Cristo lá no Calvário com a sua cruz e voltou para os seus serviços. Não pegou a crucificação de Jesus Cristo para ele. Nesses versículos é onde a gente vai aprendendo que auxiliar também se limita, também é evangelizar. Limitações, gente, também são evangelizações, porque a gente passa a ensinar para o outro que aqui, até aqui eu vou, mas daqui para frente é com você. E nós sabemos que tem gente que abusa. Ainda existem seres humanos na terra que abusam, e abusam muito. Aí eu volto lá em São Mateus: sedes prudentes.
Observa, sentiu que começou o abuso, limita, eu te ajudo, eu te auxilio até aqui. Daqui para frente é com você, irmão. É com você, irmã. Eu não posso pagar pelos seus erros. Eu não posso pegar a sua vida e levar para mim. Também no livro dos Espíritos, eu encontrei uma resposta fantástica para as nossas dúvidas. Será mesmo que eu escolhi a vida que eu levo? Por que eu vivo desse jeito? Aí eu vou lá no livro dos Espíritos, na pergunta 264, onde Allan Kardec pergunta: o que é que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? O espírito responde: ele escolhe de acordo com a natureza das suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmo uma vida de miséria e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito perigosas, pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar, pelas paixões inferiores que uma e outras desenvolvem. Muitos finalmente se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Explica que somos nós os donos das nossas escolhas. E Emmanuel, o tutor de Chico Xavier, no livro Pensamento de Emmanuel, assevera essa fala e essa pergunta de Allan Kardec, lá na página 50 do livro Pensamento de Emmanuel. Emmanuel diz o seguinte: as provas solicitadas resultam dos méritos do espírito, que pode inclusive escolher o ambiente social, o grupo familiar, para neles realizar a experiência de que se julgue necessário. E o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5 sobre as aflições, as causas e aflições, né? No capítulo 5, onde diz assim: o homem é o próprio causador das suas dores e das suas quedas. Então, a literatura religiosa, a literatura espírita, também nos adianta esses ensinamentos de Jesus Cristo, e está lá, se nós lermos com carinho, com calma, e buscar outras referências em outras literaturas, nós vamos entender que Jesus Cristo nada mais, nada menos nos ensinou e nos ensina a acolher, a sermos sensíveis com a dor do outro, amar o próximo como a si mesmo, porém com limitações. Não dá para viver a vida do outro. Eu já tenho meu compromisso com Deus e com a minha história. Dá para ajudar? Muito. Dá para ajudar muito, muito mesmo. Porém, com cuidado, com discernimento, com sabedoria, para não prejudicar o caminho que o outro tem que seguir para a evolução espiritual dele. Porque de tanto excesso de cuidado, a gente acaba assim estragando a caminhada do outro. São Mateus, lá no capítulo 16, 17, ele nos dá uma notícia boa. E Deus retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então, a cada um será dada as suas obras. Eu tenho que responder por mim, né? Sempre auxiliando, mas devo responder por mim. Ajudar o próximo, gente, é fantástico. A gente arruma amizades, a gente fortalece relações,
a gente se propõe a autocura, porque ajudar é gostoso. Cura mais a gente do que ao outro. Ajudar é muito bom, é até medicinal. Causa empatia, melhora a convivência familiar, convivência social. Mas temos que entender que o outro também precisa trabalhar para melhorar a transformação dele, né? E como que eu faço tudo para o meu próximo sem prejudicar a evolução dele? A responsabilidade que ele tem com a própria vida. Devo ajudar? Muito. Devo ajudar muito, mas muito mesmo. Como Jesus fazia, ouvindo, acolhendo, sendo sensível, levando o que for preciso, incentivando, dando sugestões. E aqui eu quero passar para vocês uma historinha rapidinha, que é um fato real. Em novembro, eu e a Valéria, minha irmã, a que sempre faz palestra comigo, ela se encontra em viagem. Em novembro nós estivemos em Palmelo. E numa palestra em Palmelo, o palestrante convidou quem se sentisse à vontade, viesse dar depoimento de como acontece o acolhimento na comunidade deles. E aí um casal lá da Bahia se levantou e veio dar o depoimento deles na frente. E foi muito bonito o depoimento desse casal. O senhorzinho descobriu que estava com câncer e foi para Palmelo para se inteirar mais do espiritismo e conviver mais com a palavra de Deus, né? E eles vivem numa cidade 90% católica. Olha o desafio. Por eles estarem agora na admiração do espiritismo, ele e a esposa, dentro de casa mesmo, começaram a montar cestas básicas e doar para gestantes. Somente as gestantes. Começaram com 7. Numa cidade de uma outra religião extremamente cheia de dogmas. E só eles dois falando do espiritismo. Dentro de casa. De repente, começou a surgir várias e várias outras situações que reclamavam deles a cesta básica. Eles não tinham condições extremas para resolver essa situação, mas resolveram de uma outra maneira. Ficaram só com as grávidas. Nós vamos dar auxílios para as grávidas. E foi chegando mais grávida, mas com uma condição: que vocês, mães grávidas, tragam os nascidos vivos para serem evangelizados na sala da nossa casa. É uma troca. Porque daí nascia a responsabilidade de auxiliar, mas não tirar das grávidas a responsabilidade de evangelizar sua casa. E começaram a implantar também o evangelho no lar dessas grávidas. E por fim, a coisa rendeu que eles estão com mais de 70 famílias e tiveram que arrumar um outro recinto, mas ganharam. Tiveram privilégio, graças a Deus, ganharam um localzinho separado para atender essas demandas. E um outro exemplo, aqui na Casa Espírita. Nós temos aqui, a Yara está ali. Nós temos aqui o grupo Ombro Amigo, como lidar com o luto. É fantástico. São depoimentos e histórias maravilhosas, doídas, apaixonantes. São histórias que deixam a gente mais leve e outras mais pesadas. Porém, nós temos lá, por afinidade, não resolver o problema de quem está chegando, de quem está desesperado, de quem está aflito, porque está lidando com o luto. Mas nós temos a limitação de ouvirmos,
de nos solidarizarmos com a dor de cada um deles, de instruir leituras. Nós temos os abraços, né, Yara? Os abraços que curam também. Nós temos as risadas, porque a gente acaba lembrando de fatos gostosos de família, né? Mas ninguém se limita a passar por cima de resolver o problema de quem está enlutado e está angustiado. Então, aqui também existe o ajudar o próximo com limitações. E a gente também incentiva muito a evangelização no lar. Vir aqui as palestras de segunda-feira é um propósito de acolhimento limitado. A gente se limita a ouvir, a se abraçar, a aconselhar, a instruir, mas depois disso a pessoa volta para casa e a vida dela continua. E é com ela, não é conosco mais. Essa reunião acontece aqui às segundas-feiras às 7 horas. Em seguida já é a palestra, né? E aí, o que eu tenho para trazer para nós, já finalizando, é que o meu próximo também tem deveres. Ele também tem deveres. Ele tem o dever de, no mínimo, se esforçar, buscar compreensão, buscar entendimento. Aos que não entendem mesmo, gente, o que eu estou fazendo nessa terra, de onde eu vim, para onde eu vou, existe os que realmente nunca vão entender, mas existe aqueles que sabem, mas não sabem onde buscar informação, e tem aqueles que sabem e abusam do auxílio. Então, o que eu trago para nós hoje é essa reflexão. Todos nós temos responsabilidades conosco, com a nossa história, com a nossa vida, porém, temos responsabilidades também com o nosso próximo. Respeitar as limitações dele, respeitar a vida dele e limitar, sem abuso, sem coitadismo, né? Sem pessimismo, pelo amor de Deus, porque Deus não está com tempo, gente, de ouvir o pessimista. Deus não está com tempo de ouvir o coitadinho, o vitimista. Não, Deus tem tempo sobrando e quer a gente lutando, trabalhando para se transformar. Eu preciso me transformar. E de onde eu começo? Revendo meus erros, revendo minhas paixões, revendo meus vícios, revendo minhas manias, que não cabe nem na família, nem em lugar nenhum. Me transformando primeiro. Então, ame o teu próximo como a ti mesmo, porém, faça tudo pelo seu próximo, menos a parte dele. E aqui, eu quero finalizar dando uma boa noite para vocês, que vocês todos nós, né, que sejamos ajudados, que sejamos auxiliados sim, mas que também busquemos ajudar e auxiliar, sabendo nossas limitações e nossos deveres também. Boa noite a todos, tenham um final de semana maravilhoso e abençoado, gente. Muito obrigada, Solange. Obrigada a você, Solange. Excelente palestra, excelente tema, excelente escolha. Eu sempre costumo falar isso. A gente precisa ensinar a pescar. A gente não precisa dar o peixe todos os dias. E é isso, a gente tem a nossa parcela. Sempre que eu faço uma palestra que eu vou falar também sobre reencarnação, eu também costumo dizer, as nossas provas nós escolhemos. Por que agora a gente tem que ficar reclamando dela? Foi eu que pedi. Ah, nossa, meu Deus, mas eu pedi por isso. Sim, eu pedi por isso. Muitas vezes a gente vai colher exatamente aquilo que plantou. Então está na hora da gente modificar a nossa colheita, né? Então se a gente começar um
compaixão, na caridade, a gente vai ter uma colheita de amor. É nessa existência? Não, às vezes não, às vezes é na próxima. O que eu planto hoje eu posso colher na próxima. Tudo que eu auxiliar vai cobrir uma multidão de pecados. Então está na hora da gente começar a rever os nossos conceitos do que é auxiliar o próximo. Eu vou auxiliar dentro da limitação. Muito obrigada, Solange. Eu convido a cada um de vocês agora para se colocar numa posição confortável, para fazer uma respiração tranquila, para que juntos, mais uma vez, nós possamos sentir a vibração de Jesus. Eu também peço a cada um dos nossos irmãos médios que estiverem por aqui hoje, que possa ser direcionar aqui na frente, para que juntos nós podemos fazer a transmissão do passe. O passe coletivo do salão. Vamos mentalizar nesse momento a presença de Jesus, que de suas mãos e de seu coração saiam feixes de luz, e que essa luz vai penetrando no coração de cada um de nós, vai envolvendo o nosso corpo, vai trazendo um aroma de flores, de rosas. O perfume das rosas possa se espalhar, possa chegar a cada um de nós, nos envolvendo, que nós possamos sentir essa presença de Jesus, que essa luz possa tocar os nossos corações, nos trazendo harmonia, aquietando aquilo que tanto está nos deixando triste, angustiado. Que essa luz possa nos envolver, aquietando as nossas dores. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver o ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E que assim seja, Senhor. Aqueles irmãos que estiverem dispostos, direcionar as mãos para as águas da nossa casa, mentalizando a água de nossos lares, a água das casas de apoio, dos hospitais, das escolas, de todos os lugares em que você sabe que há uma pessoa que necessita dessa água purificada. Nós possamos mentalizar muita energia boa para essas águas. Vamos mentalizar as águas de todos os lugares. Senhor, esteja conosco. Obrigada a cada um de vocês pela imposição das mãos. Que nessa noite nós possamos voltar para os nossos lares, com muita luz e amor nos nossos corações. Nós encerramos agora os trabalhos aqui no salão e a gente vai passar para as camas de passe. Nós iremos chamar daqui a pouquinho. Pode ficar todos à vontade.